Olá, seja bem-vindo! Na unidade de hoje, o professor Edivaldo Nilo prossegue com o estudo de direito tributário. Preste bastante atenção e, claro, se preciso, reveja os vídeos sobre o conteúdo. Até logo! Vamos nessa, pessoal. Última UE sobre o nosso querido IPI. Vamos aqui seguindo o nosso material. Outra questão de concurso aí de juiz federal, que esta questão, sim, é fundamental para facilitar a compreensão que o Supremo Tribunal Federal tem sobre a técnica de tributação da não cumulatividade. Veja o que diz essa questão de juiz federal. Determinada empresa industrial que produz um único tipo de produto, tributado com IPI e com ICMS, adquire para sua produção dois tipos de insumos industrializados. Um deles é isento de IPI e o outro imune à tributação do referido imposto. Considerando os dispositivos constitucionais e a jurisprudência do STF aplicável ao caso e a inexistência de qualquer norma infraconstitucional a respeito dessa matéria, o que é aqui primordial para você acertar essa questão é exatamente a frase que eu acabei de ler. Veja que ele falou que um é isento, outro é imune. E ele afirma que não há qualquer norma infraconstitucional a respeito dessa matéria, ou seja, não há qualquer norma ordinária que conceda crédito presumido, ou seja, é um crédito decorrente de imposto que você não pagou, por exemplo, isento ou imune. Então perceba que diante da inexistência de qualquer norma infraconstitucional a respeito desta matéria, é correto afirmar que na aplicação do mecanismo da não cumulatividade, a referida empresa não pode deduzir qualquer crédito presumido, seja relativo a um insumo, isento ou imune. Claro, corretíssima, item correto, item certo, porque se não há qualquer norma infraconstitucional, não há qualquer norma ordinária que conceda este crédito, o crédito presumido é aquele crédito que se presume que você não pagou, mas mesmo assim, em razão de um benefício fiscal, você vai ter. Mas não há norma concedendo esse crédito. Se não há norma concedendo esse crédito, tal como ocorre com o artigo 11 da Lei 9.779 de 99, não há direito ao crédito. Só existiria direito ao crédito se existisse norma infraconstitucional. E a questão está dizendo que não há. Ok? Então, correto, certo. Então, perceba também que o enunciado dispõe que não existe qualquer norma infraconstitucional a respeito dessa matéria. Então, se não há qualquer norma, não há crédito a se compensar. Beleza? Veja que no mesmo concurso estabelece a questão que, em razão da seletividade, pode deduzir, qualquer crédito presumido, seja relativo... Não, aqui. Em razão da seletividade e essencialidade do produto, é que poderá o industrial creditar-se no IPI referente aos insumos adquiridos com alíquota zero. Questão erradíssima. Incorreto este enunciado. Seletividade não tem relação com a compensação do crédito tributário. Só se pode compensar crédito decorrente de produtos industrializados com alíquota zero se há previsão legal, se há existência de norma infraconstitucional. E a seletividade não tem nada a ver, alhos com bugalhos. Seletividade não tem nada a ver com isso. Por isto, é incorreto este item. Ou seja, só poderá o industrial creditar-se do IPI referente aos insumos adquiridos com alíquota zero se existisse norma infraconstitucional. Como ele está falando de seletividade, não tem nada a ver, errado este item 2. Vamos seguindo. Veja que a jurisprudência do STF é firme no sentido de não reconhecer ao contribuinte o direito de creditar-se do valor do IPI quando pago em razão de operações de aquisição de bens destinados ao uso ou à integração no ativo fixo do seu próprio estabelecimento. Do mesmo modo, o STJ diz o seguinte, que a aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito ao creditamento do IPI. O que quer dizer isso?
só há direito de crédito de bens de ativo fixo. Os bens de ativo fixo são aqueles bens da empresa que servem para a produção de outros bens. Exemplo clássico são as máquinas industriais. Por exemplo, você vai numa montadora de veículo, lá tem máquinas industriais que vão, né, montar os carros. Mas você ter pago essas máquinas industriais, aquilo ali vai lhe gerar crédito do IPI? Apenas se existir lei autorizando. Em regra, não. Porque o bem de ativo fixo não tem relação com o produto final. Da mesma forma, e é o mesmo pensamento para a energia elétrica. Os contribuintes queriam se creditar da energia elétrica consumida na industrialização do produto. Só que a jurisprudência não permite. Porque esta energia elétrica, na verdade, ela serve para produzir, para industrializar. Mas ela não faz parte do próprio produto. Ok? Então veja que a energia elétrica consumida no processo de industrialização é exemplo de insumo que não se incorpora ao produto final, segundo a jurisprudência do STJ. Em outras palavras, o valor pago referente a essa energia elétrica não pode ser compensado, porque a energia não vai se incorporar no produto industrializado. Então, se temos lá a fabricação, a industrialização de tênis, não é porque a indústria está pagando energia elétrica que vai poder compensar no IPI pago a respeito da industrialização do tênis. Só poderá ocorrer se houver previsão legal. Porque, como bem disse o STJ, esta energia elétrica é um insumo que não se incorpora ao produto final. Então, em regra, não gera crédito de IPI. Beleza? Então veja aí o concurso de juiz federal do TRF da primeira região. A indústria pode creditar-se do IPI pago na aquisição de materiais destinados ao ativo permanente da empresa para fazer face ao princípio constitucional da não cumulatividade? Incorreto. Né? Não pode, porque não há previsão legal para o caso. E um segundo item afirma que a indústria não pode creditar-se do valor do IPI relativo à energia elétrica consumida no processo de industrialização por não se tratar de insumo ou matéria-prima que se incorpore à transformação do produto verdadeiro. Né? É a jurisprudência tanto do STJ como do Supremo Tribunal Federal. Vamos seguindo. O STJ tem posicionamento no sentido de que a atualização monetária do tributo não ofende o princípio da não cumulatividade, ou seja, a atualização monetária do valor do tributo não ofende, não desobedece à não cumulatividade. Agora eu chamo a sua atenção para um ponto. Todavia, a jurisprudência do STF está pacificada no sentido de ser devida à correção monetária de créditos tributários quando, por óbice do fisco, a compensação não ocorre no momento adequado, né? No sentido aqui, repete, não ocorre no momento adequado. E isso está de acordo exatamente com o que afirma a súmula 411 do Superior Tribunal de Justiça. Veja o que diz. É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do fisco. E aí o ministro João Otávio de Noronha justifica essa súmula de maneira bastante clara. Ele fala, a correção monetária de créditos escriturais de IPI é devida nas hipóteses em que o seu não aproveitamento pelo contribuinte em tempo oportuno tenha ocorrido em razão de demora motivada por ato normativo ou administrativo do fisco considerado ilegítimo. Isto é, se o fisco a Receita Federal do Brasil baixa uma instrução normativa que impossibilita a compensação no seu devido momento, né? É possível sim a correção monetária. Por quê? Porque se essa instrução normativa ela é ilegítima ou ilegal, ela dificulta a compensação tributária e ela dificulta de maneira ilegítima. Se está dificultando o aproveitamento de maneira ilegítima, é possível sim essa correção. Ok?
Vamos seguindo. Outro ponto importante disposto na Constituição Federal é que o IPI não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior, ou seja, uma imunidade tributária. Então, se destaca que a imunidade ou isenção tributária, apesar dessa imunidade relativa aos produtos destinados ao exterior, é importante que a imunidade do comprador não se estende ao produtor contribuinte do IPI. Ou seja, se o comprador do produto industrializado tem imunidade, essa imunidade ou isenção não se estende ao comprador, né? Então se o comprador tem imunidade ou isenção, essa isenção não se estende ao produtor. Isso está onde? Isso está previsto na súmula 591 do STF. Na súmula 591 afirma que essa imunidade aí, ela se refere ao comprador. E se refere a uma pessoa, não se estende a outra pessoa, porque é uma imunidade aí subjetiva. Veja que um ponto fundamental e o último ponto aí referente ao aspecto constitucional do IPI é que o IPI terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei. Veja que essa redução do impacto sobre a aquisição de bens de capital não significa imunidade tributária, significa uma redução da carga tributária do IPI na forma da lei. E assim sendo, o que é? O que é que significa essa norma? Ela visa incentivar a aquisição de bens de capital, ou seja, estimular o desenvolvimento econômico do país. Os bens de capital visam a produção de outros bens ou serviços, por exemplo, máquinas e equipamentos industriais. Ok? Outros exemplos são hardware, ou software produzidos por empresas de tecnologia de informação, tal como a Intel ou Microsoft, isto são considerados bens de capital e devem ter uma carga tributária menor do IPI na forma da lei. Ok? Veja que o IPI se submete ao princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, se submete à carência tributária ao prazo de 90 dias, mas não segue o princípio da anterioridade anual. Então, veja, o IPI deve observar o prazo de 90 dias, a anterioridade nonagesimal, mas não precisa observar a anterioridade anual. Em relação ao aspecto material, é importante aí você ver que o artigo 46 do CTN fala que é o desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira, que na verdade é o momento da ocorrência, a saída do produto do estabelecimento industrial ou equiparado industrial, quando for de produção nacional, a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. Veja que essa hipótese do artigo 46, inciso 3º, ela não é prevista no regulamento e também não é prevista na Lei 4.502 de 64. Isto é, na prática, ela não vem ocorrendo esta incidência do IPI na arrematação por falta de previsão legal. Veja que considera-se aí industrializado o produto que tenha se submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou finalidade ou o aperfeiçoe para consumo, sendo em regra irrelevantes para caracterizar a operação como industrialização, o processo utilizado para a obtenção do produto e a localização das instalações ou equipamentos empregados. Isso é importante. E aí, quais são as espécies de industrialização? Segundo o nosso regulamento, são a transformação, por exemplo, engarrafamento quando se engarrafa um refrigerante ou água mineral, o beneficiamento, por exemplo, o processo de gravação de um CD vídeo, a reprodução de uma fita gravada para o CD, a montagem, por exemplo, a montagem de aparelhos eletrônicos ou a montagem de automóvel. Temos também aí o acondicionamento ou reacondicionamento, que é a substituição de embalagem original por embalagem promocional, objetivando a revenda, e temos, por fim, a renovação ou recondicionamento, que é a restauração, por exemplo, uma restauração de um imóvel usado. Restauração de um automóvel usado ou de um quadro usado, ou seja, aquela mercadoria ou aquele bem estava imprestável. Aí ocorre o restauramento ou também chamado
condicionamento. E aí esse imóvel passa a ser utilizável, então pode vir a incidir o IPI. Então veja quais são as hipóteses de industrialização, que são transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reacondicionamento, ou renovação ou recondicionamento, ok? Também quero lhe chamar a atenção, por fim, para nós finalizarmos a nossa aula, que o campo de incidência do IPI abrange todos os produtos com alíquota, ainda que alíquota zero, relacionados na tabela de incidência do IPI. Então percebam junto comigo, para finalizarmos o IPI, que existe a famosa TIP, tabela de incidência do IPI. E naquela tabela de incidência tem as alíquotas do IPI. Tem a alíquota zero e, mesmo sendo a alíquota zero, aquele produto está dentro do campo de abrangência do IPI. Dentro da TIP, a única hipótese, né, que não vai estar dentro do campo de abrangência é quando tem a sigla NT. Quando vem na tabela de incidência do IPI e ao lado vem a sigla NT, entre aspas, quer dizer não tributável. Então, em síntese, mesmo os produtos com alíquota zero estão dentro do campo de incidência do IPI. Os produtos que não estão dentro do campo de incidência do IPI são aqueles com a sigla NT. Um forte abraço e até mais. Qualquer dúvida, você bem sabe, é só entrar lá no nosso Facebook, www.facebook.com/edvaldonilo e questionar. Até mais. Valeu!